Então, para mim, a intuição ela tem a ver, acima de tudo, com essa voz que vem do coração. Entende? Esse é o tom de verde mais verde para mim. Aí eu pergunto para vocês, como é que é esse lance de seguir o coração? Bem-vindos, meus amores, a mais uma conversa aqui no Conexão de Alma, um podcast maravilhoso gravado por pessoas que estão dedicadas a criar um mundo novo, aqui em Atmayur, uma comunidade intencional internacional. E a gente vai estar conversando hoje, nesse grupo de pessoas que eu tenho profundo amor e admiração, sobre o poder da intuição e como a gente pode interpretar ela, como saber diferenciar o que é intuição, o que não é intuição. E vamos começar essa conversa já entendendo que intuição pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. A pessoa que nos trouxe essa provocação, essa pergunta de hoje, talvez seja a melhor pessoa para dizer para ele o que significa intuição nesse momento da vida e como que ele está lidando com essa mensagem que vem de algum lugar. Yuri, meu amado, como é que é para você a intuição? O que é a intuição? Olha, para mim, a intuição é aquela mensagem, aquela sensação que traz, sabe, diante de certo assunto, de certo momento, de certa ideia, que às vezes vai a favor, ou vai além, ou vai contra, sabe? Tipo, olha, não é a melhor, olha, não faz isso, sabe? Aham. Posso citar um exemplo. Teve um momento que eu recebi 2 sonhos. Esses sonhos não eram muito belos na situação. Uhum. E era referente a um local. Aham. E, poxa, eu fiquei pensando, poxa, por que isso está acontecendo lá nesse local? Será que eu vou lá para me ajudar de alguma forma, né? E uma parte minha ainda insistiu mais um pouquinho. Cara, não vai. Só que eu falei, acho que eu vou, talvez eu consiga ajudar, né? Aham. Eu não segui a intuição, porque a intuição estava pedindo para mim não ir nesse local. E eu fui e tal, foi meio estranho, e o resultado foi no campo energético, né? Aham. Eu saí de lá e saí muito carregado, saí mal e sem uma razão, aparentemente, né? Aham. Então, é só um breve exemplo, só para demonstrar o que seria a intuição nesse caso, né? Então foi um sonho, um alerta, algo que te disse você... Sim, e ela pode vir de diferentes formas, né? Por exemplo, eu estar conversando aqui e uma parte minha me dizer, olha, não fala tal assunto, ou então, fala isso daqui, que vai encaixar bem. Aham. Entende? Pra mim, eu acho que seria isso. É dessa forma que você entende ou diferencia a intuição. Isso. Aham. Claro também que eu posso acrescentar mais que temos, às vezes, carregamos vozes, dezenas de vozes, né? Então tem que saber diferenciar uma da outra, né? Por que eu tô falando aquilo? Tá vindo de um medo. Então sempre com uma boa observação. Perfeito. Eu acho que um ótimo ponto de início para a conversa. Eu percebo que hoje em dia, no nível atual que eu consigo notar muitas coisas se movimentando dentro de mim. E eu, como canalizador, né, eu converso com muitos seres que são parte, às vezes, de mim, de outra dimensão, de outro espaço, de outro tempo, ou são, às vezes, outros seres, outras entidades que não sou eu. Às vezes escuto vozes de pessoas desencarnadas, uma pessoa que está dormindo lá no outro lado do planeta, né, que está conectado com a gente. Então eu já tive muitas formas diferentes de ter diálogos com partes diferentes. E as emoções também. Eu me lembro de uma coisa que a gente todo dia de manhã tem a meditação conduzida guiada, e tem uma parte da meditação que diz assim, né? Que a deusa nos presenteia com a sua sabedoria, que se apresenta na forma da intuição e das emoções para nos ajudar a guiar no processo criativo, né? E eu gosto de como isso foi apresentado como canalização, porque diferencia a emoção da intuição. Né? Porque muitas vezes eu no passado achava que para mim a intuição ela seria apenas uma emoção, né? E eu acho que ela é uma sensação. Através do meu processo sensorial eu vou perceber que existe algo me dando um alerta. Entende? Mas ela não é a emoção em si. Mas eu não vou falar sobre como é pra mim ainda. Quero ouvir primeiro o Vinícius, pra ele falar como é que é pra você a questão da intuição. Como você tem processado hoje em dia? Cara,
Antes disso, eu só tô aqui na comunidade porque eu li um livro chamado Living in the Light, que ele fala sobre seguir a intuição. Seguir. Maravilha. E também ter mais clareza sobre o que ela é, né? E tem várias técnicas de como fazer isso, assim, né? E foi um livro ótimo, eu li 2 vezes já. Ele é incrível, incrível mesmo, assim. Ele fala sobre a criança, ele fala sobre várias coisas. E eu lembro que na época eu tava tendo um relacionamento, né? Que era muito intenso, eu tava viajando com a pessoa por 1 ano e meio, mais que 1 ano e meio, sempre junto, assim. E eu senti nos últimos meses que constantemente tinha algo me dizendo que aquilo não fazia mais sentido pra mim. Mas, e a cada momento eu sentia algo diferente. Daí agora tu falou que a intuição não são sentimentos. Eu sentia algo diferente por isso, né? Às vezes eu sentia tipo, nossa, é verdade. Isso não faz mais sentido, eu deveria mudar tudo, né? Um outro momento era, nossa, que é isso? Eu não quero mudar, eu quero ficar aqui porque aqui tá bom. E a todo momento eu tinha uma visão diferente sobre aquela sensação, mas era uma sensação que vinha na minha nuca, aqui, sabe? E vinha no meu plexo, assim, então eu tinha alguns lugares, assim, né, onde eu conseguia me conectar com isso, que me diziam, olha, não tá mais alinhado, não tá mais alinhado. E aí, sempre quando eu pensava nisso, vinham flashes, tipo, um futuro próximo onde eu não estaria feliz, onde eu estaria muito triste e onde a minha vida estaria em risco. Olha só. Que eu estaria colocando a minha vida em risco se você seguisse naquele caminho. Se eu seguisse naquele caminho, e o risco da minha vida era eu mesmo. Então era tipo, né, eu não queria mais viver, assim. Você tá em dissonância tipo, com você. Isso, aí eu ficava tipo, meu Deus, o que é isso? Li esse livro, e aí eu comecei a perceber que essa era a minha intuição. E aí eu senti que aquilo era só pra mim, que eu não deveria abrir com ninguém. Por conta da minha intuição. Eu pensava, nossa, vou falar com a minha companheira, né, na época. E aí eu sentia, não é isso que eu vou fazer, não tá certo. E aí começou a ficar mais forte. Eu pensava, vou ir à praia. Não vou na praia. Comecei a me conectar com esse sentimento, assim, e aí começou, ao invés de vir só o não, começou a vir o sim, né? Faça isso. E aí eu comecei a assistir alguns vídeos do Sadhguru, né? E aí comecei a me conectar até que um dia eu senti que essa sensação me disse, olha, faz algo sozinho, né? Eu fiquei tipo, claro, eu preciso fazer algo sozinho. Eu fui lá, pesquisei no Workaway. O primeiro Workaway que eu achei, que eu me conectei foi aqui. Vim pra cá. E aí a minha intuição me trouxe até aqui, assim, foi essa conexão com essa sensação no meu corpo, com essa sensação de isso está alinhado com algo superior que talvez eu desconheça, mas eu sei que é certo. Não tem dúvida, não tem dúvida sobre o que é certo e o que é errado. Aquela voz, ela vinha e dizia, olha, é isso. E ela era muito diferente das outras, assim, né? Perfeito, então, essa é a minha conexão com a intuição e eu acho que é essa sensação que não precisa ser verbal, não precisa ser perguntada, tu sabe que ela tá ali e tu sabe que é o melhor a seguir. Então vamos dizer que a intuição é alguma forma de guiança e que ela se expressa de formas diferentes, mas que no seu caso ela foi inclusive salva-vidas, ela te salvou. Salva-vidas, com certeza. Com certeza. E aí, Lilith, você que é a poderosa representadora aqui da deusa, sagrado feminino, como que é a intuição para você? Eu tenho uma relação inconstante com seguir a minha intuição. Normalmente é muito gostoso, é muito fácil de sentir quando eu tô desenhando, quando eu tô esculpindo, quando eu tô fazendo alguma coisa que eu tô num estado de relaxamento e provavelmente por consequência mais aberta no meu canal, com a minha conexão com o meu superior, que já tem um ponto de vista mais holístico, né? Tipo, ele vê mais do que eu aqui. Sim. E eu percebo que é muito gostoso quando você segue a sua intuição. Então, eu tô fazendo um desenho, de repente me vem uma inspiração de, nossa, imagina assim, assim, assim. Me dá uma sensação muito boa no meu corpo. É tipo, uau, nossa, que legal, vai ficar o máximo, sabe? Ou quando eu tô fazendo uma escultura e eu penso, poxa, mas talvez se eu pegar aquele instrumento pra fazer essa textura vai facilitar. Nossa, eu não consigo esperar acabar o que eu tô fazendo, eu preciso parar naquela hora, ir lá pegar o negócio e testar.
Então eu acho que talvez essa seja uma forma de você conseguir reconhecer quando é intuição e quando não é. Vai vir uma sensação muito boa junto. De alívio, de liberdade, ou de momento de ahá, ou de nossa, mal posso esperar para fazer isso. Então pode ser uma técnica para você conseguir identificar se é realmente intuição ou não. Só tem que ficar atento, porque vai vir esse momento de uau! E imediatamente vai ligar a mente, e a mente vai vir com razões ou com medos de por que você não deveria fazer. E às vezes esse gap pode ser de 1 hora, ou às vezes esse gap pode ser de 1 segundo. Isso é tão instantâneo que você desconecta automaticamente da sua intuição. Perfeito. E aí você não consegue mais seguir. Então eu acho que quanto mais você praticar, tá num estado de relaxamento, mais fácil vai ser você se conectar com a sua intuição. Então isso pode ser você estar num espaço onde você não tem interferências externas, então a sua criança está se sentindo mais segura, sei lá, no seu quarto, você com você mesmo. Ninguém chega na sua casa e tal. Vai ser mais fácil você escutar a sua intuição do que se você estiver trabalhando com um monte de gente em volta, num ambiente de estresse. Perfeito. Sabe? Então, para você começar a criar essa sensação de intimidade com a sua intuição, talvez você tenha que praticar em momentos de silêncio. E com a ajuda da meditação, para você dar uma acalmada na sua mente, para você estar no estado vibratório onde você consegue estar calmo, pacífico e aberto a alguma influência positiva do seu superior. Sim, e aí me parece que você associa, como o Vinícius já associou, né, um pouquinho na questão de ver no fluxo, né? De estar na intuição é seguir uma sensação de fluxo, é uma sensação de algo passando através de você sem nenhuma barreira. Sim, você se sente bem, se sente alinhada, você se sente, né? Eu me lembro, a gente falando sobre isso, porque o meu estado natural hoje em dia é muito diferente do que eu era há 12 anos atrás, quando eu estava no sistema e tinha lá as minhas síndrome do pânico, coisas assim. Onde, pra mim, eu dizia que esse ambiente está negativo, as pessoas são negativas, não sei o que é negativo, mas na verdade, a maior parte do tempo eu estava falando de mim, né? Mas eu achava que era, na verdade, os outros. É porque eu reagia negativamente aos outros e ficava em estado negativo, mas na verdade era eu, né? Lidando muito mal com as coisas porque eu estava totalmente confundido. Então eu era um cara que era colorblind, vamos dizer assim, né? E aí hoje em dia eu penso nas tribos africanas que um dia mostraram para eles, né, 30 tons de cores diferentes, né? Eram 28 cores de verde e tinha 2 tons de azul. Eles não conseguiam identificar o azul. Para eles o azul não existia. Era um tom de verde. Vocês estão entendendo? Então para eles existia apenas 28 tons de verde e 2 tons diferentes de verde, que era o azul, para nós. Tá? Só que uma pessoa ocidental vendo aqueles 30 tons via o azul, mas não conseguia diferenciar a maior parte dos verdes. Todos os verdes tinham mais ou menos a mesma cor. Tá? Então a nossa percepção ela é calibrada, né, cara? Então eu tenho calibrado a minha percepção e a minha capacidade de entender o sutil há 12 anos. Quando eu estava lá acima do pânico, quando começou as coisas, tinha uma voz que me dizia assim: não come carne que você está com pânico por causa da carne. É uma voz, eu vi nisso também, tinha uma voz dizendo, não come carne. É isso, é uma voz, né? Era uma voz. Só que então não é, hoje eu posso dizer, porque eu vou falar agora sobre os tons de verde pra mim, né? Hoje eu sei que aquilo não era intuição. Aquilo era um mentor, um guia dizendo pra mim, olha, não come a carne porque é isso que tá te fazendo mal. Anos depois, né, quando eu já tinha parado por completo com a carne e um dia eu resolvi testar e ver como eu me sentia, eu consegui me partir em vários pedaços, porque eu estava muito consciente, e eu vi todas as minhas partes que estavam sendo influenciadas pela carne como. E a principal origem era a dor e o sofrimento do animal, que meu corpo e minha criança sentiam como se fosse deles, e estava extremamente abatido pela aquela que estava na carne. Eu via parte minha que estava olhando aquela criança sentindo daquele jeito, sentindo confuso e desamparado. A outra parte minha que estava só observando, e eu com uma consciência ainda além, vendo todas aquelas partes se expressando dentro de mim. Entendeu? Mas aquele cara que veio e ficou falando pra mim, olha, esse guia, esse protetor, dizendo, olha, meu, a carne tá fazendo mal, eu já estava vendo tudo isso. Então é um ser que estava vendo. Então hoje, como eu falei, cara, eu converso com muitas vozes, muitas entidades, né? Essas entidades, às vezes, sou eu mesmo de outra vida. A auto-obsessão, como diz o Espiritismo, né? E que está lá representando uma crença, um padrão antigo que está revivendo nessa vida. Né? Às vezes é uma voz de um espírito desencarnado.
Às vezes é um elemental da natureza. Hoje em dia eu consigo diferenciar de onde está vindo. Tá? Não é 100% das vezes? Não é 100% das vezes. Às vezes eu escuto uma voz e falo, o que é essa voz? Aí eu preciso prestar atenção, perguntar, às vezes não tenho uma resposta, né, de realmente entender o que é aquilo, mas em grande parte das vezes eu consigo ter uma noção do que eu estou falando. Tá? Às vezes, né, eu sei que é uma pessoa que está viva em um outro lugar, está pensando em mim, e eu estou falando com o superior daquela pessoa. Que vem e está se apresentando para mim, conversando comigo. Então isso tudo acontece comigo. E às vezes é meu próprio eu superior. Só que eu acho que a palavra intuição, muitas vezes, ela veio para se representar todas essas coisas que não é racional. Isso que eu ia dizer. São tons de verde, é tudo verde. Entendeu? São tons do verde. É verde. Sim. Intuição, é verde. Mas tem todos esses tons de verde. Você entende? Uhum. Mas qual o verde mais vivo? Aí eu vou dar a minha opinião, né? Qual o verde mais verdão? Sabe? Que tem mais verde e menos de todo o resto, vamos dizer assim. Sendo que o próprio verde é uma mistura de outros tons. Mas vamos brincar com essa ideia, né? De que eu, ao longo do tempo, percebi o seguinte, que às vezes o que estava acontecendo, né, era um feedback emocional da minha criança, do meu feminino, dizendo, olha, isso que você está querendo fazer eu não gosto. Isso que você está querendo fazer eu não aprovo. E veio uma sensação ruim no meu corpo, pensar, putz, vamos hoje dançar pelado na chuva. Tem uma parte minha que diz, não quero. Aí eu convido de novo essa parte, né, que primeiro que eu já estou conectado com ela, né, gente, quem está desconectado vai fazer nenhum sentido nenhum o que eu estou falando, mas quem está conectado vai entender muito bem o que eu estou querendo dizer, de perguntar para a criança, e aí, por que você não quer dançar? Então eu vou fazer uma pergunta, eu vou ter que ter uma parte minha que resistiu e vou perguntar, por que você não quer? Se eu estou conectado o suficiente, essa parte vai me responder. E aí eu posso engajar num diálogo onde eu vou entender a necessidade daquela criança. Ela vai dizer, nossa, eu não quero ficar mostrando as minhas partes íntimas. Entendeu? Tá, e se eu colocar uma sunga, você vai se sentir melhor? Aí eu quero. Pronto. Resolvi. Entendeu? Eu entendi qual é. O convite foi feito por mim ou pela vida ou por alguém. E eu entendi por que uma parte minha disse imediatamente não. Então alguém que não entende pode dizer que isso é intuição. A intuição me diz pra mim não ir. E se eu fosse, gente, eu estaria indo contra uma parte minha. Ela vai nos respeitada e vai dar ruim. Vai dar ruim porque eu vou ficar numa energia negativa, contrariado, vou acabar discutindo com alguém, ou vou ficar depois puto o dia inteiro, entendeu? Ou no dia seguinte, vou ainda ficar lembrando que uma semana tem uma parte minha que está ressentida comigo, eu não vou perceber. Vou estar me punindo, me boicotando porque eu não me respeitei. Então muita gente poderia chamar isso de intuição. Isso é um feedback de eu com o meu feminino, eu com a minha criança interior, que eu preciso estar escutando e respeitando. Às vezes, pensamentos que vêm na minha mente é parte da minha fauna interna. Entendeu? Parte da minha personalidade. Mesmo que eu tenha integralizado essas partes, elas ainda existem como uma versão de si mesmas, né? Cada vez menos acontece isso comigo. Uma parte das vezes vem de algum outro lugar, mas às vezes tem a vozinha lá que está tentando defender um ponto de vista, defender uma parte da criança. Então, existe uma série de tons de verde aí. E aí, cara, a parte que é mais legal, mais intensa é quando vem um anjo, né? Quando vem uma entidade muito elevada, com muita frequência, né? Eu já fui salvo mais de uma vez por uma intervenção dessas, né? Minha primeira iluminação foi porque veio uma entidade muito forte, eu tinha 13, 14 anos, estava sob perigo, veio uma entidade e me tocou e eu me iluminei. Se não fosse isso, eu não existiria hoje aqui provavelmente, mas graças àquela pessoa, aquele ser, aquela entidade, eu acessei uma consciência que não pertencia àquela criança, àquele jovem, tipo assim, não era compatível, mas veio através, foi um canal que deixou uma pegada da sua energia lá. Então, às vezes, a intuição vem desses seres que têm uma frequência muito bonita, muito elevada e estão nos protegendo. Como você, às vezes, estava lá uma voz dizendo, cara, não faz, ou faz, né? Sabendo, às vezes, que você partilhasse com aquela pessoa, talvez aquela pessoa fosse tentar desacreditar e você acabar não seguindo algo, sabe? Tipo, aquele ser ele está vendo, né? E aí eu vou dizer algo assim, que quanto mais eu sou canal desses seres, mais eu consigo ver o que eles veem. Porque eles deixam uma pegada, né, no meu campo. Certo? Então eu vou crescendo com eles. Então canalizar é uma bênção, porque eu cresço, se eu estou me permitindo, cresço com quem eu estou canalizando, né? Também, que isso aqui nem está ouvindo, eu também estou crescendo com a canalização. E aí, o que eu vou dizer para vocês, que eu acho que sentir o campo, a energia do campo, por exemplo. Né? Vocês que estão aí, a gente faz uma meditação todos os dias de manhã e parte dessa meditação é sintonizar com o campo e ver o que o campo está dizendo. Ver quem é o meu corpo, quem está acontecendo comigo, é ter essa questão de passear pelas percepções, né? E às vezes o dia tem o campo, que pode ser confundido com uma intuição. É mais um tom de verde. Né? Às vezes aqui tem alguém no sistema que está sentindo muita dor e sofrimento, que eu posso também achar que é uma intuição.
Você entende? Alguém tá com medo de alguma coisa, a pessoa chega perto de mim, eu vou sentir um medo, uma contração no meu campo, porque eu tô sentindo a emoção da pessoa no meu corpo e não consigo diferenciar. Então tudo isso entra na equação. Tá, mas qual é o tom de verde mais verde? No meu entendimento, né? É quando eu estou centrado, não investido, e eu tô vendo todas as minhas partes. O que significa que eu vou olhar pro meu corpo, eu vou sentir meu corpo, vou ver, tem uma parte minha que tá gritando? Tem uma parte minha que tá muito viva? Então eu vou estar vendo tudo que está se movimentando. E aí eu entro em contato com o meu coração, posso até colocar a mão em cima, né? E vou sentir no meu coração uma resposta para alguma coisa. A gente já fez isso uma vez, nós três juntos inclusive, né? Sim. Porque a cabeça veio com uma resposta para uma situação, né? Ah, sim, claro, né, mano? Você, a criança também ficou feliz, mas a hora que a gente foi pro coração e sentiu mais profundamente, a resposta era bem diferente. Né? E o que a gente sentiu, eu já confirmei com os guias várias vezes. E é sempre a mesma resposta. Entendeu? Então a gente seguiu algo que era extremamente importante. Mas se a gente não tivesse parado para escutar essa voz, então para mim o verde mais verde, cara, é quando eu vou pro coração. Por quê? Porque o coração, hoje eu percebo que é o ponto onde o feminino e o masculino vão estar se encontrando. E aí eu vou dizer, a essência energética que a gente vê no mundo, como eu chamou de yin yang, feminino e masculino, né? Que não tem nada a ver com gênero, para quem está ouvindo acho que já deve entender isso, mas que vai se conectar aqui no coração, que é onde se chama de estrela da alma, né? Muitas tradições chamam de estrela da alma, porque é onde a alma se expressa, é a fagulha divina, a centelha divina. Então aqui é onde a gente se conecta com o todo, o eu unificado, entendeu? Então para mim a intuição, ela tem a ver, acima de tudo, com essa voz que vem do coração. Entende? Esse é o tom de verde mais verde para mim. Aí eu pergunto para vocês, como é que é esse lance de seguir o coração? De ouvir vamos dizer, ouvir a alma. Porque eu associo ouvir a alma, ouvir o coração, ouvir a alma. Como é que é para você, Vinícius, quando você escuta o coração? Você consegue perceber essa conexão? É algo que você tem aprendido? Como é que é? Eu consigo cada vez mais fazer isso, né? Antes eu achava que ouvir o coração era ouvir a emoção. Né? Tipo como se as minhas emoções, o meu amor, né, até meu ódio, minha tristeza, minha alegria, tá tudo no coração. Eu achava que era isso e que quando eu ouvia essas coisas eu tava ouvindo o meu coração. E aí agora não, agora eu vejo que é a integração entre o meu racional, né, entre o meu mental, entre o que tá mais acima e o que tá mais abaixo, entre esses hábitos, essas predisposições que eu tenho a fazer as coisas, assim, né? E de onde vem a energia para criar, né? Então, de onde vem a guiança e a energia, né? Onde os dois se encontram, assim. E aí onde se integralizam, eu vejo onde as coisas estão mais equilibradas, né? Onde as coisas vão acontecer de uma maneira mais equilibrada. E aí vem uma dificuldade minha, que é de entender que as coisas não vão ser tão rápidas quanto antes. Porque antes, por causa desse ruído, eu pensava, tô triste, chocolate, tipo, ou tô muito feliz, agora eu tenho que fazer alguma coisa com essa felicidade antes que ela vá embora, tipo assim, sabe? E aí agora, olhando, pensando, né, sentindo com o coração, assim, e tomando as decisões a partir dali, eu vejo que as coisas podem levar mais tempo para elas terem um melhor resultado. Para mim e para todos os seres vivos à minha volta, para toda a criação, digamos, né? Mas sem ir tão longe, assim, né? Para mim e para as pessoas que eu amo, vamos dizer assim, né? Se você que tá ouvindo não tá pensando na criação inteira, né? Como tu faz parte disso, mas no teu micro, assim, né? Para mim e para as pessoas que estão à minha volta, né? E que quando tu age dali, talvez tu vai ter que abrir mão do que o teu ego quer, né? Talvez tu vai ter que abrir mão do que a tua criança quer. E aceitar que o melhor não é aquilo que tu espera, é aquilo que já é, né? Que já é, assim. Perfeito. Seria isso. E você, Yuri, como é que é ser guiado pelo coração e não ser guiado pelo coração? Qual a diferença para você? Quando ser guiado pelo coração é um fluxo, sabe? Mas para se manter esse fluxo, ao menos na minha visão, tem que se fazer certo esforço, né? Alimentar isso, sabe? Sempre parar um pouco, ao invés de ser acelerado, sabe? Nas atitudes,
ter mais calma, realmente o tempo muda, entende? Eu já tive muitos momentos onde eu passei, sei lá, semanas, só assim, uma semana talvez, só sendo guiado. Mas eu tinha muita humildade também naquele momento, de qualquer coisinha, qualquer mínimo aspecto, eu primeiro sentia aqui, eu perguntava para os guias, e sempre eles respondiam, eu dava um estalo, sabe, sempre. Mas aí acaba que eu não tive mais essa conexão tão assim, né? Ainda tenho, mas é quando eu paro, põe a mão no coração. Mas geralmente agora nesses últimos momentos eu estava permitindo só seguir pelo automático, né? Entende? E faz muita diferença também, porque as coisas mudam, né? O tempo acelera e aquilo que a criança pede não chega até ela, porque também ela não é considerada, incluída. Exato. Então é muito diferente, realmente. Viver dessa forma, né? Muito diferente. Me parece que tanto você quanto o Vinícius me trouxeram uma coisa que eu acho incrível, né? Que é a questão do tempo, cara. Que o tempo do coração, o coração ele tem uma outra frequência de tempo, né? E a mente ela é imediatista, né? Que é aqui, que é agora, já, né? Tipo, me dá o chocolate, tipo assim, né? Mas o coração, às vezes ele entende, ele tá fora do tempo. E ao mesmo tempo ele está totalmente no domínio do tempo, uma coisa meio louca, que eu acho que é a questão da intuição, inclusive a questão da mensagem que a gente recebe todo dia de manhã, que o Omega está em todos os tempos, em todas as dimensões, em todas as coisas, que a sabedoria dela vem por estar contida em tudo. Que é a grande magia do feminino, né? Por estar... Então, de entender, para vocês talvez não faça muito sentido, mas é de entender que essa parte que está se comunicando com a gente, ela não está no tempo linear. Né? Que só isso daria um podcast inteiro pra gente falar sobre o tempo, né? Entendeu? Ou 30. Bom, a questão é que essa parte que está se expressando através do coração, ela tem um fluxo muito diferente. Isso que o Yuri falou é extraordinário também, porque essa questão de ir no automatismo, né? Quem está se expressando, como disse o Vinícius, às vezes é uma emoção, um condicionamento emocional, né? Ou uma crença antiga. E aí a intuição ela se perde, ou ela é confundida com essas coisas, com esses condicionamentos, com essas vozes que estão famintas, e né, eu tô mal, tô triste, me dá chocolate, né? Então, nossa, minha intuição não está dizendo comer chocolate. Não, é uma ferida que está me dizendo comer chocolate, porque ela está condicionada a se atender dessa forma às suas necessidades. Então, adquirir essa capacidade que lá o pessoal da África tem para detectar 28 tons de verde é extraordinário. Né, sem deixar de ver o azul, né? Conseguir ver também os outros tons e ver o que não é intuição. Entendeu? Tipo, para não confundir, pô, isso não é intuição, cara, isso é azul, né? Isso não é verde, isso é azul. Para eles é tom de verde, você entende? Então para eles fica confuso. Então, começar essa jornada de entender o que é meu, o que é do outro, né? O que é azul. Entender o que precisa ser escutado, levado em consideração ou não. Isso deu um aprendizado, cara, que eu demorei anos, mas me permitiu estar desfusionado. Sair de um estado de confusão contínua e constante que eu vivia, entendeu? E de achar que tinha sorte, entendeu? Hoje em dia eu entendo que não tem sorte, não existe sorte. Não existe também destino. Existe aquilo que eu estou carregando como um condicionamento, que é o meu karma, que é um veículo energético que eu estou me transportando para poder existir. Ou existe o meu dharma, quando eu tomo posse e começo a manifestar a minha própria forma energética, que a sorte é a sincronicidade daquilo que eu tenho semeado nas minhas crenças, emoções, aquilo que eu tenho movimentado de frequência. Então, tudo isso para mim hoje em dia não é mais confuso, é claro, transparente. E mais incrível, cara, é quando eu falei sobre isso no podcast passado, né, de quando a gente tá eu tô na frente de uma situação como guia, eu vejo uma pessoa poder tomar uma decisão baseado e tem linhas do tempo diferente, cara. Porque isso tem muito a ver com a intuição e sentir o coração. A alma, ela tá vendo todas as linhas. Ela está fora do tempo, ela vê tudo tudo simultaneamente, vamos dizer assim. Né? Tudo um tempo só. Então essa força maravilhosa que está nos guiando é como se fosse alguém lá do alto da montanha vendo todos os caminhos. Sim. Entendeu? A gente está lá embaixo no vale, a gente não faz a menor ideia que logo ali na frente, na próxima curva desse caminho maravilhoso, tá uma delícia, tem um precipício escondido. E tipo assim, que parece que tem folha no chão, mas é um precipício. Eu não tô vendo. Mas a alma tá vendo. Mas eu vou dizer, a alma vai dizer, cara, não vai esse caminho. Eu vou dizer, não, tá lindo esse caminho, tá maravilhoso, entendeu? Super seguro, gostoso. Mas a alma tá vendo que tem um buraco ali, cara. Entendeu? E se a gente não
aprende a escutar, isso que eu digo, eu fui salvo mais de uma vez por essa presença incrível que é a da alma, né? Esse tom de verde mais verde que vem a partir do coração. Então, quando o Yuri traz essa questão do tempo, eu vou fazer uma pergunta para a Lilith, porque eu acho que é muito legal isso de uma pessoa que tem uma intensidade emocional e que tem essa força muito grande, muito bela, né? A Lilith é um furacão criativo, uma pessoa incrível na sua criatividade, de aprender a respeitar o tempo, como que é isso para ela, porque a mente às vezes quer de uma forma, mas aí a pessoa, para estar inspirada, né, tem que esperar o tempo, a inspiração vem com o tempo, o melhor momento vem com o tempo, né? Numa sociedade que tem que ser tudo agora. Como é que é para você, Lilith, que já viveu no tempo e tinha que ter entrega, data de entrega, e hoje a qualidade das suas criações quando você se permite ter o tempo? Como é que é a inspiração? Como é que funciona para você seguir a intuição dentro do processo criativo que você trouxe essa associação tão legal? Quando o Yuri estava falando sobre o tempo, eu concordei. Tudo dentro de mim concordou, porque é muito difícil. É muito mais desafiador seguir a sua intuição quando você tem um tempo de resposta curto. Então, até aqui mesmo, não precisa ser nem lá fora, no mundo normal. Às vezes alguém te pede alguma coisa e você não tem tempo para fazer esse feedback, realmente conectar com o seu coração, ir para um espaço de calma e relaxamento, para você ver se você quer realmente se envolver com aquilo ou não. E a gente traz o nosso condicionamento da sociedade, que alguém perguntou, você tem 10 segundos para responder de volta. E esse não é o tempo, a não ser que você já desenvolveu muita prática, ou você está acostumado a estar num estado de relaxamento, ou aquela situação não liga nada dentro de você, aí talvez você consiga se conectar e dar uma resposta mais conectada com você mesmo e escutando a sua intuição. Mas na maior parte do tempo, não dá. Coisas pequenas, ou às vezes se você quer saber se você quer se envolver com um projeto ou não, se você quer começar algo ou não, é difícil você achar esse time. Ou até ver o porquê. Isso que eu tava vendo. Às vezes você tem que se questionar até um passo antes de por que eu comecei aquele movimento, porque eu estava realmente me sentindo inspirado, ou é uma forma de atender alguma necessidade minha? Ou é uma estratégia? E aí fica... É quase você tentando perceber a diferença entre os tons de verde. Sim. Aquilo tá vindo de um espaço meu, veio de um espaço de inspiração que tá me guiando para um caminho mais legal, ou veio de um espaço da ferida da criança, criando uma estratégia para tentar atender a necessidade. E pra mim é confuso ainda hoje em dia. Ainda é algo que você está aprendendo a diferenciar. É bastante, talvez porque eu tenho esse lado emocional muito intenso. É complexo pra mim. A maior parte do tempo tá nesse espaço de calma e de não reatividade. E talvez por causa do meu condicionamento de pular para atender a necessidade do outro. Alguém me pede alguma coisa, eu pulo para atender aquilo. Eu não tenho o costume de fazer uma consideração interna se eu realmente quero fazer aquilo. Ou se eu vou ter energia para começar e terminar o que aquela pessoa me pediu. Então, condicionamento e emoções intensas reagindo a um condicionamento de que eu tenho que atender aquela pessoa ou não vai ser seguro. Ainda a segurança de novo, né? Óbvio, porque a gente foi condicionado, o pai falou, a gente faz na hora. Sim. O pai pergunta, você responde na hora. Sim, ou mãe, né? Sim, pai, mãe. A figura paterna, a figura familiar que, de certa forma, tem poder autoridade sobre você enquanto você está crescendo. Ou o professor. Você tem que responder na hora, você não pode tomar 3 minutos para responder, porque é o horário da aula, sabe? Então a gente não tem esse condicionamento de realmente parar pra... E quando a gente faz, é estranho pro outro. Então é estranho quando eu faço um pedido e eu vejo o outro falar que ele vai demorar 3 horas pensando sobre pra responder, sendo que eu preciso de ajuda agora. Então como alcançar esse equilíbrio no dia a dia quando você convive com as outras pessoas, independente se ela for aqui? É complexo. Eu ainda tô colocando meu dedo em cima de várias nuances e cada situação é diferente. Cada dia eu tô numa energia diferente. Então, eu realmente não sei. Se a gente pensar aquela questão do Frank Mr. Fuller, né? Foi o cara que inventou o domo geodésico, um cara que como muito, ele tem aquela frase que o oprimido oprime, né?
se por causa de uma necessidade de segurança, às vezes a gente cria o hábito, né, de saltar para atender o outro e não se atender, a gente vai esperar que o outro faça a mesma coisa, né? A gente acaba projetando a nossa... não faz... Fica a decepção, porque eu fiz isso por você, exato. Né? Fica a decepção e a raiva, tanto porque eu não me respeitei e fiz algo, quanto o outro não está fazendo algo que é realmente importante para mim. E quando a gente fala dessa voz, da intuição, inclusive na questão da arte que você falou, que você precisa estar atenta, né? E é gostoso quando você segue uma sensação expansiva, né? Qual que é a sua maior dificuldade no dia a dia de conseguir estar conectado com essa sensação e seguir ela constantemente? Manter a minha conexão com... Manter sua conexão com a criança, com o feminino, você fala, com o coração? Ou com essa parte que traz a inspiração, que traz a intuição. Seria o meu superior, ou os meus guias, ou alguma coisa assim. É difícil eu manter a conexão. Às vezes eu sigo o impulso e eu começo um projeto, mas depois é um projeto longo. É desafiador para mim manter a energia e o foco para terminar aquele projeto. Então, era algo normal para mim e que era mais fácil de não fazer quando eu trabalhava com isso, porque eu constantemente tinha prazos de entrega. Se eu começava, eu tinha que terminar. Mas meus projetos avulsos, fora do meu trabalho, eram vários projetos em vários estágios. É isso. E às vezes alguns nunca foram concluídos. Isso é um ótimo exemplo, porque para mim, quando é falado dessa forma, não que seja isso, né, mas eu acho que é um bom exemplo pra gente dizer para quem for de fato isso aí fora. Mas às vezes, quando alguém diz, pô, eu faço alguma coisa, eu assumo um compromisso e eu não sinto energia, quem vai dar energia é o feminino, né? Quem vai dar energia é a criança. E aí vai entrar o storytelling. Como você está apresentando essa situação, exato, a situação para a criança e como você está sustentando o interesse da criança ao longo do tempo. Então, a Lilith trouxe um ponto muito legal, que é a questão da intuição e seguir esse fiozinho dourado tem a ver com estar conectado. Então, olha só que legal, na nossa meditação todo dia de manhã, né, essa canalização que nos foi trazida como um presente, ela nos ensina isso o tempo todo. Né? De que essa energia e a intuição e a emoção está vindo da deusa, né? Está vindo do sagrado feminino. E que isso vai integralizar lá no coração com aquilo que está vindo de cima, do sagrado masculino. Né? E essas duas energias se integralizam. Então, se eu estou fazendo uma coisa através da minha mente, da minha cabeça, né? E eu não escuto o meu feminino como eu vivi um dia, falei para vocês que estava sempre em estado de pânico, ansiedade, porque eu era desconectado e não sabia como lidar com aquilo, eu não estou ouvindo essa parte. Então eu não vou entender as minhas emoções, vai ser tudo, os 28 tons de verde vai ser só uma coisa bagunçada, eu não vou nem ver de certo, vai ser né? Tipo, que nem os caras não viram azul, eu não vou nem saber, entendeu? Tipo, vai ser vermelho, entendeu? O verde, mas como eu não vou ter acesso à minha intuição. Então pessoas que não têm acesso à intuição estão um nível tão profundo de desconexão que elas não conseguem estar acessando esse impulso. Eu treinei minha intuição porque teve um momento do meu processo de crescimento que eu escolhi que eu queria viver apenas do impulso intuitivo. Era um momento onde eu estava mais próximo do zen, ou não, a não mentalidade, então eu queria me conduzir de uma outra forma. Então eu me colocava em situações onde eu me dizia algo dentro de mim, entendendo o tempo todo o que fazer e como fazer. E era um impulso muito rápido. E eu acho que isso tem muito a ver com a questão de quem vai domar um cavalo. Ou ter uma conexão muito forte com o animal. Não estou falando dessa parte violenta de... Vamos pensar no encantador de cavalos, que doma o cavalo pelo mínimo gesto do corpo, o cara está lá domando o cavalo, entendeu? A pessoa tem que ter um rapport tão grande com o lado animal, né? Que ele consegue, o mínimo movimento ele entende, né? O cara dá uma apertadinha no joelho, o animal já para. Ele não precisa de puxar, não precisa ter rédea, não precisa ter nada, porque só aqui no joelho, né, um exímio montador consegue conduzir a montaria se ele cria esse rapport com o animal, entende? E aí lembrar que a figura do centauro, né, que inclusive é do signo de Sagitário, que é o meu signo solar, ele representa o ser humano, né, e o lado animal do ser humano, que é a parte de baixo, que é o cavalo, né? Então vamos dizer que a gente precisa se conectar com o nosso lado animal, com o nosso lado mais básico, né, mais natural, que é o feminino,
que é a fonte de toda a vida, a fonte de toda a energia, é o feminino. Para quem nunca ouviu falar sobre isso aí, do lado de lá, só isso também já é uma conversa inteira para falar sobre isso. Mas vamos deixar nessa informação aqui jogada que a energia vem do feminino. Sim. Né? E a guiança, a condução, o que dá formato a essa energia, vem do pensamento, que é o masculino. Então, isso não estou falando de gênero, tá, gente? Porque todos nós temos os dois dentro, para deixar claro, acho que uma parte de vocês já sabe disso. Então, se eu não estou integralizado com as minhas emoções, se eu não estou sentindo o meu lado mais animal, mais basal, de vitalidade, de vida, a minha cabeça vai tomar as decisões. E a cabeça vai tomar as decisões no tempo racional. Entendeu? Que é andar em linha reta, cara. E eu amo de paixão ver os rios na Amazônia. Porque é um negócio de louco, cara, que às vezes o rio vai lá, quase que 2 quilômetros lá longe, faz aquele arco gigantesco, volta e quase toca a outra parte do rio. Ou seja, por que deu toda essa volta? Porque, cara, esse é o caminho da natureza, cara. Esse é o caminho do feminino, a serpente da água, na floresta mais mágica do planeta. É a quintessência do feminino, cara. Entendeu? O grande deusa tá lá, né? Gaia, né? O jardim de Gaia, vamos dizer, na Amazônia, ele tá lá, aqueles rios serpenteando. Então, a forma do feminino, ela é uma linha reta, que é o masculino. Ela vai serpenteando, né? E às vezes dá essa volta gigantesca porque é a lei do menor esforço. É o caminho de menor esforço. Entendeu? O masculino ia querer forçar uma reta. O feminino vai lá e vai a volta lá longe. A junção dessas duas energias é engenhosidade, é inventividade e o tempo perfeito, a sincronicidade, cara. Por isso que é tão legal essa história do tempo, porque a intuição, né, a alma está vivendo nessa sincronicidade perfeita, onde fala o seguinte, vai e vira nessa rua, como aconteceu comigo com a Lilith, a gente vivendo dessa forma de seguir a intuição, né, e eu senti, vamos virar, Lilith, vamos, ela também sentiu, vamos virar. Os dois sentiram aquela intuição e naquela rua a gente encontrou uma menina que estava no Uruguai, não sabia o que ia fazer, chegou de noite, tarde da noite, no Uruguai, onde é que a gente vai ficar? Tipo, vamos gastar grana no hotel, a gente estava com pouco dinheiro, putz, será que esse é o caminho? Né? Uma certa ansiedade, um certo medo, né? E falou, não, vamos seguir o coração, vamos tentar, né? E seguir esse chamado. E a gente virou naquela rua e a gente encontrou uma menina que estava vindo pelo caminho e que, oi, vocês aí, né? Chamou a Lilith e elas começaram a conversar, que a Lilith estava todo colorido, eu também. E ela nos convidou para ficar na casa dela. E lá a gente viveu um monte de experiências, né, transformadoras. A gente ficou 2 semanas com ela no Uruguai, mas porque a gente seguiu aquele impulso, cara. A mente racional é dizer, não vou virar nessa rua. Entendeu? Então o nosso eu superior não pode nos conduzir com um toquezinho, que é o lance do cavalo, entendeu? Aí nesse caso a gente é o a gente é o templo, a gente é o corpo pro qual esse ser extraordinário se expressa, cara. A gente é o dedinho, o mindinho lá dessa alma extraordinária, né? Então ele dá um toquezinho e a gente escuta, entendeu? Não precisa de muito, pô, vamos seguir pra cá. Então acho que por isso que esse lance pra mim de seguir o coração é entender essa linguagem da alma, cara. Entendeu? E falar diretamente com a alma é incrível, mas é uma voz silenciosa, ou seja, era uma voz suave, era uma voz calma, entendeu? A voz da cabeça é a cataratas do Iguaçu, entendeu? As emoções é o rio Amazonas, entendeu? E a alma é um regato de montanha, entendeu? Vindo puro lá do gelo, mais suave, entendeu? Se você não ficar atento, você passa e nem percebe que ele está lá, entendeu? Então, a alma, ela tem uma comunicação sutil, suave. Então, o eu sereno, né? O eu que consegue apaziguar a mente, o eu que não se identifica e é carregado por qualquer emoção que aparece dentro, que deixa ela vir e ir. Esse é o eu que consegue ouvir o verde mais verde. Esse é o eu que consegue ouvir essa voz serena da alma e prestar atenção. Por isso eu convido vocês, né, volta e meia, para escuta o seu coração. Você perguntou, né? Porque essa voz, às vezes ela já fala direto, né? Pra mim, porque eu tô atento. Às vezes eu também preciso parar e perguntar. Mas é gostoso a gente ir aprendendo a focar a atenção, porque precisa estar... Pra mim conseguir ouvir a minha alma direto, a minha água precisa estar assim, ó. Bem quietinho, fazer um gesto assim, fica tudo bem quietinho, bem lisinho, bem suave, sereno, como se fosse uma lagoa, assim, sem ondas, tá lá? Aí eu consigo ver todo o movimento e a minha alma se sobressai, né? Então, vamos dizer que para alcançar, né, esse poder da intuição e como interpretar isso, eu acho importantíssimo, de novo, cara, eu sei que é repetitivo, mas é verdade, né?
A meditação. Uhum. A meditação e a capacidade de silenciar e distinguir. E eu não estaria aqui hoje, eu não teria sobrevivido e passado por tudo que eu passei se eu não tivesse criado o hábito de meditar. E no início eu caminhava, a minha meditação era ativa. Então eu caminhava durante horas e buscava me entender e ficar em silêncio, uma parte do tempo apreciando a experiência. Então foi como para mim foi o meu processo. Yuri, com essa informação, já que você trouxe essa provocação, né? O poder da intuição e como interpretar ela. Que clareza que isso traz para você, ao mesmo tempo que dúvida, que questionamento talvez desperta. Como é que você vê tudo isso que a gente já conversou hoje, que foi tão legal, essas percepções? A clareza, a dúvida sobre o assunto? Uhum. Bom, a clareza que traz, que foi algo que você disse que eu até também já carregava em mente já, sabe? Mas muitas vezes eu não considerava muito, é o processo também da guiança também, de uma forma mais elevada, mas também a guiança dos medos, né? A guiança da preferência da criança. Entende? Então isso me trouxe mais clareza. E dúvidas? Bom, dúvidas não me trouxe. Me trouxe também mais clareza na questão da ação constante, sabe? De sempre parar e me observar. E praticar até que vire um novo automático, né? Eu acho. Lindo. Então, para você, a respeitar o tempo do coração, né? Perguntar é olhar para dentro e ter um tempo fora do tempo. Exato. Um tempo fora do tempo. Sensacional, cara. Sensacional. Eu me lembro. Permitir esse espaço, sabe? Permitir esse espaço, né? Eu me lembro quando eu saí da rodinha, né? Quando eu falei, não, agora eu não vou mais tentar me encaixar na rodinha, eu não vou entrar na engrenagem que vinha como moedor de carne, né? Que eu me sentia dessa forma. E comecei a buscar ter o meu próprio tempo. Cara, que incrível a diferença que fez. E hoje com essa conversa me trouxe tão claro ainda mais isso, cara. O quanto é importante você que está aí vivendo na sociedade, que às vezes vive numa comunidade como nós, né? Deve ter outras por aí que tem essa mesma característica de ter um tempo, que é o tempo que respeita o feminino, que respeita a criança, que respeita o coração. Ou seja, que você tem espaço para respirar e se escutar. E a ilusão, vou dizer, né, acho que vocês vão concordar comigo, de achar que a gente é menos produtivo por causa disso. A gente é mais inspirado e mais motivado. Então quando a gente produz com uma qualidade diferente. Às vezes muito mais rápido. O que, por exemplo, acontece comigo em relação a isso é as preocupações de uma parte minha que ainda é condicionada aos pensamentos do passado, sabe? De dar esse tempo. Poxa, mas aí, caramba, a pessoa vai achar ruim, né? Eu tô, sabe? Esse tipo de coisa assim. E é completamente desconfortável e ilusório, né? Então, é verdade. Só que tem que reconhecer e conversar e conduzir para a verdade presente, né? Com certeza. É um excelente exemplo, cara. Comigo, às vezes ainda. Sim. É um ótimo exemplo, porque até que eu e Yuri, né? Eu sou um cara que faço as coisas de uma forma, porque eu sou fogo, tem uma forma específica de existir no mundo, onde eu vou lá, né? Turbilhão. E o Yuri é um cara que faz as coisas num tempo diferente. Então, às vezes, mesmo que nós dois estejamos dando tempo para quem nós somos, o meu tempo e como flui para mim é diferente do tempo como flui para ele, né? Sim. Também tem esse aspecto onde cada um de nós tem uma aceleração e o dom e uma habilidade de se expressar diferentemente, né, cara? Ou seja, de não tentar, mesmo que você seja num lugar onde cada um se dá tempo, de você não se comparar e não tentar ser o tempo. É o lixo, né? É o lixo. Exato. Lindíssimo. E você, Lilith, o tempo, respeitar o tempo hoje em dia para você, a intuição. Se você tivesse um questionamento de tudo isso que a gente conversou até agora, ou uma coisa que você gostaria de ter mais clareza, ou que você achou que fez a diferença para você nessa conversa hoje, o que você diria para nós? Não sei, para mim a sensação é como se eu estivesse procurando formas diferentes de falar a mesma coisa de novo. E pausa, tempo, leveza para você conseguir conectar com a intuição. Aí manter aquilo, ficar atento quais os medos que estão vindo, se eles vão atrapalhar ou não. E chegar num espaço interno onde você vai
realmente se conectar com a sua intuição de forma que isso aqui é importante e eu vou, ao longo do tempo, até isso ser concluído, conversar com a minha criança da forma mais consciente e positiva possível. Porque é algo importante para mim, então tem que ter esse pacotinho fechado. Perfeito. No dia a dia, eu realmente tenho muita dificuldade. Meu condicionamento de pular para atender a necessidade do outro, para que seja um ambiente seguro para minha criança, foi algo que foi... O ambiente no qual eu cresci foi muito intenso. Então, largar completamente de mim e pular para tentar atender a necessidade daquela pessoa e para isso ser um ambiente seguro para minha criança está muito entranhado em mim. Eu tenho muita dificuldade de dar uma pausa antes de responder. E porque eu tenho dificuldade de dar pausa antes de me comprometer a fazer algo, depois eu acabo exaurindo a minha energia completamente, me forçando a fazer algo que eu realmente não estava muito afim de fazer. Perfeito. E aí eu não tenho energia para mim depois. Então é algo que eu... Ou até os meus próprios conceitos, às vezes não precisa ter ninguém na jogada, sabe? Às vezes é só eu com a minha ideia do que é uma pessoa responsável dentro dessa comunidade e coisas que eu me forço a fazer porque uma parte minha me cobra ser a pessoa responsável que vai manter esse ambiente com um formato ou algo específico, e eu coloco a minha energia nisso ao invés de colocar a minha energia em seguir a minha intuição e fazer algo que vai trazer vai trazer um resultado diferente, mas vai ser tão importante quanto ou até mais do que essas tarefinhas diárias que eu acabo me forçando a fazer. Então tem sido uma experiência, eu ainda não sei muito bem como fazer, eu estou praticando. Então me parece que o maior questionamento, o obstáculo que ele está trazendo é o quanto essas feridas e esses condicionamentos podem se colocar no caminho de ela sustentar uma conexão com a intuição, com a voz da alma, que é mais serena, mais leve, e às vezes ela não é tão viva, tão pungente como uma ferida e um condicionamento, como a gente falou, né? Das cataratas e do Rio Amazonas versus esse regatozinho. Então, aprender a sustentar essa conexão e acalmar a criança, que seria esse Rio Amazonas ficar mais de boa. A mente, o masculino e a sua velha narrativa, né? De ir silenciando para não se identificar. E conseguir fazer esses dois, para ela, é o desafio de conseguir permanecer conectada e seguir essa voz. Diariamente, né? Porque só ver não vai fazer diferença. Só saber que tá lá... Continua influenciando. É só o primeiro passo, né? Porque para nós aqui que a gente falou da cura em movimento e da questão de que o amor, ele traz em si uma grande dose de ação, né? Que para nós o amor é algo muito específico, a gente repete isso porque é algo muito importante de ser lembrado, que o amor é conexão profunda consigo mesmo, com o seu corpo, com as suas sensações. Você está reconectando com a criança, com o feminino, todos os seus aspectos do feminino, sem resistência, sem julgar, sem dizer isso é bom, isso é ruim, isso é certo, é errado, eu gosto, não gosto, é desagradável, é agradável, só aceitar tudo de forma igual e desejar o bem. E desejar o bem é o bem querer, é acolher como é agora e desejar o melhor para aquilo que é agora. Não pensar assim, poxa, eu gosto disso, mas eu gostaria tanto que fosse outra coisa. Não, é gostar do que é agora e cuidar do que é agora e agir em cima do que é agora para quem sabe conduzir com seu amor e atenção plena a ser aquilo que você gostaria que fosse, mas com aquilo que é agora em plena conexão e aceitação. Então me parece que isso tem muito a ver com o amor que ele está falando, né? De conseguir apaziguar a criança, né? Apaziguar a mente, e aí a intuição acessa, que aí, eu acho que é perfeito, cara, o que a gente está falando, porque daí fecha com o entendimento espiritual supremo de que o portal da alma, que é o coração, ele só se apazigua quando as duas partes se tornam uma só, em harmonia e em amor. Por isso quando a gente está com o coração fechado, o chakra cardíaco fechado, a gente vive com ódio, né? A morada do ódio é no coração fechado, o rancor, né? E o coração aberto é a morada da compaixão e do amor. Então a gente tem compaixão e amor quando a gente está com o coração aberto. Então mostra o quanto é importante essa interconexão com a gente mesmo, com a nossa criança, com as nossas feridas, e aí a intuição vem. É sensacional que a gente consiga trazer isso de forma muito clara, né? E aí eu fico com o entendimento do quanto é importante a gente aprender a distinguir os tons de verde. Que daí tem muito a ver com o que ele está falando, né? De começar a entender o que é a voz de uma criança ferida, o que é um condicionamento tão grande com uma necessidade de segurança que mesmo ela sabendo disso, ainda assim às vezes ela tem dificuldade, né? Porque é o caso para cada um de nós.
Ou seja, saber sobre não é viver espiritualmente. Saber é saber. Né? Tipo, viver espiritualmente é pegar aquele conhecimento e transformar em sabedoria. Ou seja, você está atuando com ele em movimento. Você está agindo com ele, né? Está propondo em prática, como o Yuri disse muito bem também. Então eu pergunto para você, Vini, agora, você que teve a sua vida modificada porque você seguiu um tom de verde, porque você seguiu uma guiança que foi indispensável para você estar aqui agora, inclusive. Como é que você vê a intuição e a forma de diferenciar, de interpretar ela? Como é que é isso para você nesse momento, depois de toda essa conversa? Que a intuição falar da intuição como uma coisa só parece quase que errado. Não é errado, né? Porque ela se integra, né, em algum momento, né? Essas várias vozes que estão querendo ajudar o nosso movimento, né? Então tem a gente observando aqui de dentro o que está acontecendo, e a gente está pensando, né? E daqui a um pouco vem uma outra voz que cruza esse pensamento e indica uma outra direção, né? Então, tipo, ali a gente pode dizer que tudo é intuição, né? Mas aí, se a gente vai adentrando, né? A intuição, talvez que seja, eu falando, né? Que seja proveniente da criança, né? Para cuidar de uma necessidade básica que pode ser ferida se a gente não fizer tal coisa. Ou do nosso eu superior nos dizendo, tu tá saindo totalmente do teu caminho de alma, então aquela pode ser uma intuição que te leva para outro lugar, né? Que tá saindo de um outro lugar, né? Então falar intuição é a mesma coisa que dizer emoções, né? Emoções são várias, né? Mas juntas elas são emoções. Então a tua intuição podem ser essas várias vozes que juntas elas são a intuição. E diferenciar isso é uma beleza, né? Porque aí tu pode começar a confiar sem tanto julgamento, sem te parar, assim, né? Quando eu saí daqui, eu tava aqui a primeira vez voluntariando, eu tinha me proposto a ficar no mínimo 21 dias. Aí veio uma voz e me disse assim, se tu tá pedindo pelo teu melhor caminho daqui em diante, tu vai ter que sair antes. Eu fiquei, mas eu me propus a ficar 21 dias, como é que eu vou sair antes? Né? Eu fiz um acordo com o Sananda, eu vou falar pra ele, vou deixar ele na mão, ele vai ficar de cara comigo, ficar triste, tipo, várias coisas no mental, né? Não, mas é isso mesmo. Aí fui lá, falei com o Sananda, ele já tava sentindo que tu ia embora e tal, fiquei, então tá, né? Ele tá ouvindo essa voz também. Aí eu saí antes, e aí eu segui, e era a mesma voz que seguiu vindo, assim, tipo, finaliza teu relacionamento. Esse momento foi de muita intuição, assim, né? Não foi quase nada racional, né? Então finaliza teu relacionamento o quanto antes. Quando eu cheguei eu fiquei, mas o quanto antes? O que eu vou fazer? Coloquei tudo numa mala, fui embora, fui pra Florianópolis. Aí vai fazer Vipassana. Mas como é que eu vou ir pra Bahia fazer Vipassana? Fechou o Vipassana na Bahia. Aí recebi um convite no Instagram pra ir num evento que tinha yoga e tal, né? E eu tava sem dinheiro nenhum no dia. E aí veio essa mesma voz, eu sei que era a mesma voz que disse assim, pede pra ir pagando a metade do valor, porque é importante que tu vá. Aí eu fui lá, falei com a professora de yoga, paguei metade do valor, inclusive no final ela nem me cobrou. No dia desse evento de yoga, eu conheci uma menina francesa que me indicou um lugar que eu poderia ficar em Minas Gerais depois de fazer o Vipassana. E aí eu fui pra lá. Tudo foi acontecendo para que a minha cura acontecesse em movimento. Então eu finalizei o meu relacionamento, veio muita dor, e essa voz ela não me desamparou. Eu tava seguindo ela e ela seguiu comigo enquanto eu tava seguindo ela. Então eu emociono um pouco de falar. Mas era muita dor, eu não ia conseguir sozinho. Então ela foi me levando pelos caminhos que iam me manter vivo e me manter em crescimento. Já que eu pedi o crescimento rápido, né, ele veio. Mas aí eu tinha que seguir confiando. Se eu desconfiasse do que estava acontecendo, sabia que não ia dar certo. E aí nesse meio tempo conheci pessoas incríveis e depois voltei para esse lugar que é aqui na comunidade, né? Onde eu reencontrei uma família, parecia que estava meio perdida, né? Que eu vim dar um oi e agora E a intuição ela vem se manifestando dessa maneira, assim, né? São várias vozes, mas quando tu confia nessa voz, não larga ela, assim como ela não te largou até ali, né? Imagina que ela estava ali tua vida inteira esperando para falar e não estava tendo espaço. Aí ela fala uma coisa, tu segue, e aí depois ela te fala uma outra coisa, tu larga. Poxa, ela esperou aquele tempo todo para se manifestar, né?
ao menos honra, né? Honra e segue confiando naquela voz. Uma vez que tu entendeu que ela é uma voz que quer o bem pra ti, né? Isso que eu acho muito importante, eu acho que dá um outro podcast e tal. Mas... Lindo, cara. Maravilhoso. Obrigado pelo depoimento. Nossa, sensacional. E eu percebo o quanto foi importante para você aprender a seguir essa voz. Muito. Né? E que lugares lindos que ela te levou, né? E quando você estava falando, me veio a seguinte visão muito clara na minha mente, de que todas essas vozes, todos esses tons de verde, são as 1000 partes do nosso eu que está quebrado. E que essa voz que vem do coração é o eu que já está unificado em uma outra dimensão que nunca teve partida. Ele sempre foi perfeito. Assim como nós somos perfeitos, se a gente se permitir reencontrar essa voz e deixar que todas essas 1000 vozes, que parecem às vezes tão antagônicas, né? Tipo, eu quero ir para os Estados Unidos, não, eu quero ir para a Malásia, né? Assim, as coisas totalmente diferentes, mas na verdade, no fundo, quando elas se aproximam do centro, todas elas querem a mesma coisa. Sabe? E a direção é uma só. É o ponto focal, né? Sim. Então a gente reencontrar nossa essência, reapaziguar no nosso coração essas vozes, essas partes da criança, tudo isso conduzir com amor, é retornar o eu íntegro, o eu total, né? O eu pleno. Que inclusive é a nossa missão de comunidade, que é a maestria de alma, né? Que é o eu unificado, em estado de amor, de consciência iluminada, criando uma nova terra, criando um novo mundo, para que todo mundo esteja também nessa frequência, assim desejar. Então acho que foi um tema maravilhoso, né? Pô, caramba, né? A intuição abre tantas portas, né? Tantos aspectos a gente trouxe, tantos tons a gente trouxe, mas no final o tom de branco que junta todas, né? As cores, de certa forma, né? Tá lá. Maravilha. Alguém gostaria de deixar uma consideração final, uma última mensagem para os nossos amigos? Vamos dizer uma frase de encorajamento, cada um de nós, para uma frase, um pensamento? Tenha coragem. Tenha coragem, uau. Exato. Perfeito. Seguir o coração, ter coragem. É difícil, cara. É difícil seguir a voz da alma. Eu gosto muito do que o Yuri falou. E eu sinto que assim, ó, adquire uma relação com você. Você está acostumado a se relacionar com o mundo lá fora e com tudo nos nossos espelhos e pouco tempo se dedicar para se relacionar consigo mesmo. Eu te convido a você se amar, se tornar o seu maior fã, o seu maior guardião, o seu maior amante, o ser que mais te cuida, que mais te honra, que mais te respeita. E deixa que a mágica da vida se revele para você, que os outros reflitam isso de volta. Que lindo isso que os dois falaram, na real. Eu tô só pensando que essas vozes, elas já existiam antes de tudo isso que eu falei, antes de tudo isso que eu tô pensando, agora eu tô voltando na minha memória, é isso. E a gente só precisa ter coragem, como o Yuri falou, né? Confiar, cara. Confia que quando tu vê um artista famoso contando essa trajetória de vida, que foi difícil de chegar até lá, mas conseguiu, e tu sente aquele fogo dentro, né? Uma pessoa dizendo, olha, consegui passar por tudo isso, e deu certo, né? A gente é seguro. Todo esse podcast, né, vai trazendo essas sensações, confia que isso também é possível pra ti. Salto de fé. Sabe? Isso é possível e é teu. Se tu tá sentindo, já é teu, sabe? Não precisa esperar mais nada. Só tem que se conectar, como a gente fala aqui, né, amor, né? Se conectar profundamente, se aceitar profundamente, desejo bem para todas as tuas partes e vai sem olhar pro lado, que nem diria o Marcos. Assim, né? É isso aí. Yupi! E aí, Lilith? Vai soar piegas, mas conhece a ti mesmo. Linda. E em todas as camadas. Arro. Eu ia usar o exemplo da cebola, mas aí eu vou voltar parafraseando o Shrek. Vou escolher uma flor. Mas é o grande sábio. Um grande sábio da nova era. Sim. E se você for uma flor, você tem que conhecer cada pétala.
inclusive o caule, inclusive a raiz, inclusive a folha. Então você não é uma coisa só, tem várias camadas de você mesmo aí dentro. Então conhece todas elas. Brinca de ver o que vem de cada uma e conhece ti mesmo. Maravilha! Quantas mensagens lindas, muito obrigado por você que está escutando até agora com a gente. A gente manda muito amor, muita intuição, muita habilidade de escutar, de estar sintonizado e coragem para seguir e transformar a sua vida, a sua existência. Aqui em Itimayura a gente está semeando isso e estamos juntos com você, criando um mundo mais bonito, cara. Maravilha! Uhul! Até mais! Até! Beijo!